Programa Negócios, com Depré Bucar. Boa noite, nós damos início a mais um Programa Negócio. Programa Negócio que vai ao ar todas as terças-feiras às 22 horas pela TV Metrópole News. E lembrando a você, reprise sábado, 2 horas da tarde e no domingo às 19 horas. Estamos com novos horários das reprises do Programa Negócio. O Programa Negócio sempre traz pessoas que têm a contribuir, empresários, empreendedores, inovadores, pessoas criativas, pessoas que, como você, buscam informação com conteúdo, para que com essas informações possa planejar e possa crescer. E essa noite nós convidamos 3 mulheres, né? As pessoas que reclamam que a gente quase não traz mulheres empreendedoras, pronto, está aí, pedido atendido. Hoje nós estamos trazendo Letícia Alves, Thaís Melo e Raquel Oliveira. São 3 mulheres empreendedoras, ousadas, criativas, que a gente vai poder fazer um debate muito importante sobre a questão da importância da beleza, da saúde, da inovação, né? E nesse momento que o país passa por crise, como é que elas estão lidando com isso? No momento que a demanda é por inovação, por ousadia, como é que as mulheres se comportam diante dessa nova demanda? Nós vamos poder ouvir muito isso com elas. E eu vou pedir vocês mesmo, mulheres, para se apresentarem, em vez de eu apresentar vocês. Vou começar com você, Raquel. Então, assim, boa noite, obrigado por vir ao negócio, por nos atender, né? Eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de onde você veio, o que você faz. Então, eu sou Raquel Oliveira, eu sou assistente social e enfermeira de profissão, me especializei em gestão de pessoas e hoje eu sou coach de vida saudável, mas hoje o que eu faço eu sou treinadora de hábitos nutricionais corretos. Eu ajudo as pessoas a ter um estilo de vida mais saudável e ao mesmo tempo permanecer nisso, agregando muito valor. E assim, a gente está fazendo um trabalho muito bacana que é reinventando mesmo. Inovação mesmo, assim, de criar comunidade, grupos com foco mesmo em mudança do estilo de vida ativo e saudável. E eu imagino que na época que nós começamos a abrir o programa, quando a gente fala assim de crise, de estresse, de pressão, você deve estar sendo muito requisitada, né? Com certeza. Para cuidar de todos nós brasileiros. Obrigado, querido, por vir. Thaís Melo, obrigado por vir ao programa. A gente se encontra em alguns eventos aí. Eu sou um grande admirador do seu pai. Obrigada. Né? Somos grandes amigos. A gente veio enquanto trocar umas figurinhas aqui. Você está sumido. Há um tempão que a gente não conversa, não para de viajar, aí não tem jeito de a gente conviver. Mas a Thaís é filha do Cid, do Laboratório NUP. Não, mas você é presente também, você é médica, é empresária, tá? Vai ser a nova herdeira desse laboratório. Obrigada, Depré, pelo convite. Boa noite a todos. A gente fez medicina, atuamos, especializamos na parte de patologia clínica, que é a área laboratorial, e já estamos no núcleo há 10 anos, junto com o meu pai, né, o meu irmão, minha mãe. Então, assim, é uma família, um laboratório familiar, mas assim, goiano, e que atende muitos pacientes com muito amor. Então, assim, o que eu faço hoje mesmo, que é a grande realização, é cuidar dos pacientes goianos que nos procuram. Muito bem, obrigado, querido. E a Letícia Alves? Letícia, e aí? Eu sou Letícia, sou hairstyle, por formação sou turismóloga e atuo já há 15 anos no mercado da beleza, com especialidade em blondie, em loiros e extensão de fios. Né? Então, estamos aí com um salão de beleza há algum tempo, trabalhando nessa área, se renovando, se reinventando todos os dias. Que é a missão nossa, né, de todos os dias. Acho que isso que faz nós, brasileiros, sermos esse povo das nações mais empreendedoras que tem no mundo. Eu acho que todos nós fazemos, Thaís, Raquel, você telespectador, essa capacidade que o brasileiro tem de se reinventar todos os dias, que faz nós um país que passa por crises constantemente, mas a gente dá conta de se reinventar, se reposicionar, se colocar novamente no mercado e ter ousadia e criar, né? É uma característica, Thaís, das nossas empresas brasileiras serem empresas familiares, né? Acho que é o único lugar no mundo que tem tantas empresas familiares e que elas se permanecem, elas têm um segredo, a gente vai poder explorar isso, como que empresas familiares conseguem lidar, às vezes, com grandes concorrentes internacionais que vêm para o Brasil. Então, é tudo isso que nós vamos falar no programa de hoje, do Programa Negócio. Nós vamos para um rápido intervalo, vamos trazer aqui as empresas que investem, tornam o Programa Negócio possível para todos nós e voltamos já, não sai daí não. Programa Negócios, com Depré Bucar. Come on with the rain, I've a smile on my face. I walk down the lane with a happy refrain, just singing, singing in the rain. Dance
dancing in the rain. Você está assistindo TV Metrópole. Programa Negócios, com Depré Bucar. De volta com o programa Negócio, então vamos iniciar o primeiro bloco do programa dessa noite com Letícia Alves, Thaís Mello e Raquel Oliveira. Queridos, eu vou fazer uma abertura desse programa falando um pouquinho do que nós estamos vivendo no Brasil. O Brasil, Raquel, você falou que você tem 10 anos que está lá trabalhando no laboratório. Em 10 anos nós passamos por muitas coisas, né? Inclusive passamos por crises e crises, mas nós passamos por Copa do Mundo, passamos por otimismos, por frustrações, né? Perdemos de 7-1, é importante a gente lembrar isso, perdemos de 7-1 da Alemanha há 4 anos atrás, fizemos um monte de investimentos que muitos deles não estão prontos no Brasil, né? Passamos por crise de novo, tivemos o maior índice de desemprego do país, 14% da população ficou desempregada, então imagino que em todas as áreas que vocês atuam, vocês devem ter visto pessoas que antes iam lá, falaram, eu estava trabalhando, agora não estou, perdeu o emprego, então tem que se reposicionar isso de novo no mercado. E a gente vem tentando novamente se recriar entre crises, entre inseguranças, entre conflitos e entre concorrências. Porque o Brasil ele é um país continental e o mundo agora é globalizado, nós descobrimos isso. O que vocês inventam lá no bairro de vocês, na empresa de vocês, vem alguém de fora no outro dia, traz do outro lado do planeta e traz mais rápido, melhor, mais barato. E a gente tem que dar conta de fazer isso de novo. Então eu gostaria que primeiramente a gente falasse sobre isso. Como é que vocês estão lidando com essa inovação? Como é que vocês estão lidando com essa concorrência? E como é que vocês estão lidando com essa pressão? Né? Quer começar, Raquel? Pode pressão. começar. Acho que pressão é o seu nome. Você é tão Letícia. serena. Obrigada. Como é que nós estamos começando com essa pressão toda aí? Eu acredito que a especialização é algo que nos traz capacidade. Então, no meu meio, por exemplo, os especialistas estão sempre se sobressaindo, né? Da crise, dessa pressão, então você precisa acompanhar. Então, por exemplo, nós tivemos uma onda muito grande de cabelo altamente claros e hoje a gente tem uma onda de cabelos nudes. Então, assim, se você não acompanha isso, você está fora do mercado. Então, é onde a crise te acomete, porque a pessoa vem em busca de algo e você não consegue oferecer aquilo para o seu cliente e é um problema. Então, eu acredito que se especializar, a gente fala muito que o Brasil está em crise, mas você vê que a necessidade, hoje, por exemplo, a gente tem uma escola de cabeleireiros. Então, aqui em Goiânia. Aqui em Goiânia mesmo. Então, quem busca se especializar, vem crescendo, trabalha com o Mega Hair, que é o famoso aplique. Então, assim, antigamente existiam métodos que traz alopécia, que dá problemas, e hoje em dia tem um método de adesivo, que é feito em 20 minutos, e antigamente era feito em 6 horas. Então, a especialização, eu acredito que consegue trazer a gente para um outro caminho, fugir um pouquinho dessa crise, né? Então, nesse setor seu, a inovação, então, foi extremamente comprovada. Extremamente comprovada, todos os dias, assim, a gente tem, nós temos feito, vem se inovando, todos os dias vem se reinventando, assim, não existe, é diferente de moda, que é atemporal, não, então, assim, todos os dias a gente precisa estar aprendendo algo novo para levar isso para o cliente, porque o cliente, ele busca essa inovação. Letícia, como que é ser empresária nesse setor? Nós estamos falando no intervalo ali, porque Goiânia tem uma tradição no pessoal de poder aquisitivo alto, né? Nós temos uma fatia da população que tem condições. E nós tínhamos, há um tempo atrás, grandes salões, que eram casas de eventos, basicamente, que as pessoas faziam de tudo lá dentro e tal. E, de repente, nós vimos que grande parte desses empreendimentos fecharam, se recriaram. Como é que foi feito isso com vocês? Um exemplo, a gente tem que permanecer naquilo que a gente acredita. Então, você acredita no seu público, você vai atrás do seu segmento, né? E você vai descobrindo ao passar dos anos, ao longo dos anos, qual é o seu setor. Não tem como, hoje em dia, na área da beleza, você querer atingir o público C ao público A, né? Então, assim... Tem que se segmentar. Tem que ser segmentado. Um exemplo que eu falo muito no curso é que, por exemplo, o pessoal que tem a classe mais elevada são pessoas que estão mais que se falam mais sobre crise. Então, eles consomem com consciência.
né, tem uma consciência. Não, eu fazia determinado tipo de procedimento, R$1.000, R$1.500, hoje eu não vou fazer mais, não é mais a minha necessidade, né, porque eu preciso pensar de uma maneira com o que está acontecendo. Isso, que está readequando. E, por outro lado, tem aquela pessoa que tem a necessidade. Eu atendo, por exemplo, uma engenheira hoje que trabalha na área de estrada e que atende o governador, atende deputados. E o que acontece com ela? Ela tem uma raiz branca que cresce de 7 em 7 dias. Então, ela precisa colorir ali aquele cabelo, né? Então, assim, ela não vai deixar de fazer porque ela precisa se apresentar melhor. Então... Eu vi na sua fala ali algo extremamente importante, Thaís e Raquel, que é que você falou uma coisa: a gente precisa conhecer o nosso público. Sim, bastante. Né? E nós precisamos nos segmentarmos. Antigamente, eu acho que, Thaís, nós tínhamos laboratório e tinha médicos que eram... Lembra daquela época do clínico geral, meu Deus? O clínico geral fazia tudo, né? De parto a cirurgia cerebral, do crânio, de não sei o que, ele fazia de tudo. E aí nós fomos ramificando isso. Hoje já tem um especialista para cada parte do corpo, que é uma demanda que foi acontecendo, né? Na parte de parte laboratorial, imagino quanto que vocês se inovaram lá dentro, né? Sim, é interessante, puxando o gancho da Letícia, né? A inovação para a parte médica, né, em geral, mas a inovação tem que estar em todos os setores, né, eu acredito. E o ramo laboratorial não é diferente, né? E no laboratório núcleo, assim, a gente acredita que nesse período de crise, o que fez a gente continuar em crescimento é justamente por esse perfil inovador que a gente tem. A gente valoriza muito isso, de sair trazendo o que tem de mais moderno, de trazer aquilo que é a novidade mesmo, e aquela marca que é líder, é o que a gente traz para trabalhar, assim, no laboratório núcleo, em termos de equipamento, tecnologia, né? E então eu acredito muito nessa questão da inovação. E uma coisa que a gente estava até conversando antes, quando a gente ainda não estava no ar, com relação a entender a necessidade do cliente. Então, a gente entende também muito a questão da agilidade que o cliente necessita, que ela está falando, né? De ouvir o cliente, né? E então eu vejo a questão da agilidade. Hoje em dia a gente tem uma vida muito corrida e não dá pra gente ficar esperando muito na hora, com relação até à saúde mesmo, né? Já tem o retorno com o médico, todo mundo nessa vida agitada, e as pessoas, por mais que estejam nessa vida corrida, elas estão conscientes da necessidade de cuidar delas mesmas, né? Eu acho que houve um avanço, Thaís, sabe? Eu acho que essa questão da pressão, da correria, do desespero, da crise e tal, se somou também a questão educacional das pessoas. As pessoas hoje sabem que tem talvez há anos atrás não haveria essa consciência da chamada prevenção. Sim, né? Sim. As pessoas esperavam ter uma doença para poder tratá-la. Né? Hoje não, as pessoas sabem que a busca talvez não fosse tanto foco, a cura, mas a prevenção para não chegar até a doença. Tô certo nisso? Justamente, eu acho que teve uma mudança cultural, né? Que então as pessoas não procuram mais para fazer os seus exames só quando precisam, porque estão com alguma doença, né? As pessoas estão mais preocupadas em prevenir as doenças, né? E eu acho que é muito mais importante. E isso, evidentemente, para a empresa, isso é importante, porque aumenta a demanda de consumo. Claro, com certeza. De prevenção. Né? Não, eu acho que é importante, de uma forma da saúde em geral, até para os custos, assim, com hospitais e tudo, né? Hoje em dia a prevenção é muito mais econômico, né? E vocês passaram por uma mudança, né? Vocês tiveram um compoente de vocês que passou por fusão, né? Foi vendido para um grupo internacional. Sim, né? Entraram 2 grupos grandes, né? E aí vocês têm uma marca que você começou bem no início da entrevista falando isso. Vocês são uma marca que lembra a família. É o pai, a mãe, o irmão, vocês estão lá dentro. Você acha que isso pode ser uma diferença mercadológica? Com que certeza. As pessoas podem fazer a opção? Com certeza. Não vou tratar com aquele laboratório, porque ali é família. Com certeza. Eu acho que as pessoas se sentem mais cuidados e sabem que a gente está acompanhando tudo de perto, né? A pessoa, quando quer fazer o seu exame, ela quer ter certeza que ela pode confiar naquele lugar, saber que está sendo cuidado, né? Então, eu acho que faz toda a diferença. Eu gosto de reforçar isso, acho, por isso mesmo que eu acabei falando. E eu acho que a sociedade goianiense, goiana, já aprendeu isso, assim, né? A gente valoriza muito o que é daqui, mas porque a gente acredita que o daqui é melhor. Né? Não é porque a gente quer, assim, não, só porque a gente é barrista, não. É porque a gente sabe que aquilo que tem alguém cuidando é diferente, né? Então, eu vejo muito isso, assim, que a saúde, ela não pode ser encarada como número. E quando você tem um grupo que é um banco, que ela tem que produzir números, e aquele paciente que vai lá, ele deixa de ser um paciente, ele é alguém que está levando dinheiro.
né? Então eu acho que o fato de ter uma família de médicos que estão cuidando dentro de uma empresa que com essa alma goiana e que tem essa preocupação de estar oferecendo o melhor, eu acho que isso faz a diferença e eu acho que isso é que faz com que a crise não chegue. Eu acho que as pessoas que trabalham isso, qualquer área, pode ser em qualquer ramo, as pessoas que trabalham pensando em números, ela não consegue oferecer o seu melhor. Porque às vezes você vai estar fazendo uma economia boba, que eu acredito, porque você não está oferecendo o melhor, porque você está pensando em dinheiro, né? Então, assim, eu acredito que essa questão de ser familiar e ter alma é diferente. Eu acho que faz a diferença. Eu acho que você, da sua fala, eu me lembrei de uma fala do Ayrton Senna, e ele sempre pregou que a excelência dos resultados ao qual ele alcançava estava muito mais relacionado com a questão da paixão, do envolvimento. Ele era primeiramente gratificado por fazer a excelência e depois que vinha um resultado financeiro, do que muitas pessoas que buscam o resultado financeiro para tentar depois ter a satisfação daquilo que fazem. Falei, certo, Raquel, você que mexe com... Concordo. Eu acredito muito, por exemplo, nós temos hoje o espaço de vida saudável onde as pessoas podem fazer uma nutrição prática, rápida, porque a vida hoje do goiano é corrida e as pessoas elas estão buscando alimentar de forma saudável, querem ter energia, disposição, sem perder a qualidade. E, além disso, de ser um ambiente extremamente positivo, onde hoje a gente convive com tantas notícias ruins, é um ambiente muito positivo. O que aconteceu nesse meio todo, que eu percebo, é que hoje a gente começou a fazer algo mais individualizado para o cliente. Hoje as pessoas elas querem mais algo individualizado, personalizado para elas, mas elas não deixaram de se cuidar, sabe? E esse ambiente positivo onde trabalha-se a comunidade, onde as pessoas possam se envolver juntas e ter esse ambiente positivo, elas acabam tendo um resultado muito positivo voltado para a saúde dela. Convivem com pessoas, fazem novos amigos, fazem novos relacionamentos. Isso é bom para o ser humano, né? A gente tem esse meio hoje extremamente negativo, então as pessoas elas estão buscando isso. Eu vejo isso que a cada dia assim as pessoas têm procurado a cuidar mais da saúde. Elas estão preocupadas. Eu vejo que elas querem envelhecer, mas elas querem ficar jovens. Então, para nós está sendo muito positivo. As pessoas não deixaram de se cuidar. Querem envelhecer, mas querem envelhecer com qualidade. Com qualidade, né? Com jovens. Você percebe, Raquel, que tem vários empresários, homens ou mulheres, que têm procurado isso também como uma diferenciação. Eu vou citar aqui uma empresária, que até mandou um abraço a ela, Marisete, minha amiga, dona de a maior empresária que tem no ramo de corta só um pouquinho, fugiu, da aldeia, meu Deus, tá. Então, eu tô lembrando de uma empresária que eu quero até mandar um beijo, que eu tô com saudade dela, Marisete, da aldeia. E ela é a maior empresária e uma mulher que está no meio extremamente com predominância de homens. E a Marisete já esteve aqui no programa algumas vezes e relatou que essa questão do clima, do bem-estar no meio do ambiente, de ser sereno, de ser equilibrado, de buscar pessoas que vibram numa mesma sinergia, que tem sido uma diferenciação da empresa dela ser um sucesso em detrimento de outras empresas que não conseguiram atingir os resultados financeiros e numéricos a quais ela atingiu, e nem o posicionamento dela. Cito outra também, a Shirley, da Belcar, também já esteve aqui, nos assiste constantemente, espero que vocês estejam nos assistindo. Shirley. A Shirley é uma mulher empreendedora, audaciosa, é mulher, tem fibra, tem determinação, tal, mas é mãe, é avó e amiga e é companheira, tal, participa das redes sociais, não segue muito pelas redes sociais, mas tem essa sinergia também dentro dessa outra empresa que é a Belcar, ela, o Claudenor, que parece que são irmãos gêmeos, que estão ali no mesmo ritmozinho, sabe? Que não tem uma história. Você percebe isso como você poderia dizer que isso é um segredo para um sucesso? As pessoas se comerem bem, dormirem bem e conviverem com pessoas da mesma sinergia pode ser o segredo do sucesso de alguém em detrimento de outro, Raquel? Eu acredito muito, porque se você está num ambiente positivo, onde pessoas
estão juntas ali e que com o mesmo foco de melhorar a saúde e de fazer uma atividade física em grupo, de fazer novos amigos, é impossível. E a gente vê isso no depoimento dos clientes, de pessoas que evoluem, que perdem peso, ou que mesmo que não perdem peso, mas que melhoram a qualidade de vida dela. Eu acredito, assim, de forma muito positiva, que isso hoje faz a diferença, sim, está fazendo a diferença na vida das pessoas. E aí, o que vocês acham? Como é que é lá nas empresas de vocês? Thaís e Letícia? Com certeza, eu acho que essa positividade, né, eu acho que faz a diferença. E quando você pensa com relação ao mercado, né, eu acredito que você trazer aquilo que você acredita faz a diferença também. Então, por exemplo, a gente tinha um sonho antigo aí, começou com a minha mãe até, que ela achava que saúde não pode parar. Né? Então, hoje a gente, por exemplo, funciona 24 horas, né? Começamos a abrir sábado, domingos e feriados, então funcionam todos os dias do ano, porque ela acreditava assim, que aquele paciente que precisa fazer exame e que não poderia fazer em um outro horário, porque estava tudo fechado, né? Então, eu entendo assim, que você fazer o seu sonho uma realidade, acreditar, que aí voltando àquela questão, né? Independente se vai ter demanda ou não, mas você está fazendo uma diferença na vida daquelas pessoas que precisam, por exemplo, aos domingos, né? Feriados. Então eu falo, não tem Natal, Ano Novo, né? 25 de dezembro, 1º de janeiro, que são datas que geralmente as pessoas não lembram, né? Mas tem gente que precisa e sabe que pode contar lá no Laboratório Núcleo. Então eu acredito que essa positividade de pensar na necessidade do próximo e tentar fazer a diferença na vida das pessoas, né? Eu acho que isso faz, assim, aquele sonho acontecer e fazer a diferença mesmo. Eu acredito muito nisso. Queria só complementar. Quando eu falo dessa... de atender algo individualizado, de atender a necessidade do cliente, de identificar, de estar mais próximo do cliente, de ouvir mesmo, de acolher e de caminhar com ele, isso tem feito a diferença também, sabe? De identificar essa necessidade e suprir isso junto com o cliente. Eu acredito fielmente, né? Eu tenho uma slogan que eu falo, inovar, acreditar e permanecer. Então, quando você trabalha num ambiente que as pessoas inovam junto com você, acreditam junto com você e permanece, as coisas acontecem de uma maneira muito melhor. Então, a sinergia é completamente... Eu sou uma pessoa cristã, né? Então, todos os dias eu falo... chamo ali Deus para aquele ambiente e as pessoas que acreditam também vêm de uma maneira melhor para trabalhar, se apresentam de uma maneira melhor, porque está em comunhão, elas estão acreditando no mesmo potencial. Então, assim, dentro de um salão de beleza, por exemplo, se eu sou cabeleireira, eu tenho as manicures, designer de unhas, se elas não acreditam no meu trabalho e eu não acredito no delas, é impossível que isso cresça. É o que acontece com a maioria dos salões grandes. Começam a ter, eles começam a disputar entre si dentro de um salão. Então, esse o maior problema, né? Então, quando você trabalha com várias pessoas que eles acreditam no seu trabalho, fala, não, pode fazer que aqui o resultado do núcleo é incrível, eles cuidam, eles têm atenção. Então, isso para mim é um grande diferencial e que eu acredito que tenho permanecido no que estão falando muito, que é a crise, justamente por conta disso. As pessoas, os colaboradores, as pessoas que trabalham conosco, eles acreditam no nosso potencial e nós acreditamos fielmente no potencial deles. Acho que até no momento nós estamos vivendo a Copa do Mundo e a gente fala muito de time, né? Seja em qualquer lugar que a gente vai trabalhar, time e as pessoas... E num time nós sabemos que algumas coisas são predominantes. Cada um tem seu papel a executar. A sua atuação, ela depende de alguém e ela vai impactar no trabalho de uma outra pessoa, né? Então, se você receber alguma coisa que não seja produtivo e não desempenhar bem sua função e repassar para o terceiro, toda aquela corrente de produção, ela se perde, ela se rompe. É importante também o psicológico, que nós percebemos, né? Nós tivemos um jogo, o programa está indo no ar na terça-feira, tivemos 2 jogos da seleção e nós vimos o Neymar, por exemplo, que quebrou uma parte do corpo, um pé, né? E aí como o psicológico influencia ele, porque aqui ele sempre resgata
aquele sentimento de dor, de preocupação e limita as pessoas. E a gente vê que nas empresas, nos empreendimentos, quando às vezes nós somos vencidos, às vezes nem por conta de uma crise externa, mas por conta de um pensamento negativo, da ausência de crise ou de sentimento. A gente fala, poxa, eu já fiz isso, quebrei a cara, será que eu vou fazer de novo? Eu já abri uma loja lá e na época deu errado, eu quebrei, será que eu vou fazer de novo? Vai doer, né? Será que a gente tem que fazer de novo? Então isso é extremamente importante. Nós temos um parceiro que é a RTG, e eu vou chamar aqui a contribuição do Gabriel Machado. Ele é biomédico de estética e ele traz uma mensagem bacana aqui para a gente complementar esse nosso debate importante. Vamos assistir. Olá, eu sou o Dr. Gabriel Machado, biomédico esteta, enviado especial da RTG Especialização aqui para o Congresso Estética em Rio, um dos maiores congressos do Brasil. Vim trazer para vocês uma novidade em eletroterapia, que é a nova criolipólise de placas. Quem trouxe essa novidade para o Brasil foi a empresa Advice. O que a gente tem de diferente nessa criolipólise de placas? Agora a gente conta com 4 placas de congelamento, ao invés do sistema de sucção. Essas 4 placas de congelamento garantem uma apoptose celular, um bom resfriamento, que chega entre -8 e -10 graus. Esse resfriamento é um pouco mais superficial, porém o equipamento conta com uma corrente de bioativação, que é uma corrente elétrica responsável pela reperfusão do tecido e pelo aumento de metabolismo celular naquela região. Isso garante que a gente tenha resultados mais rápidos. Cada semana a paciente vê resultado visual significativo e a gente consegue fazer um programa de tratamento semanal. Então a gente faz sessões de criolipólise uma vez por semana. Com isso, em um mês, a gente consegue transformar o corpo da nossa paciente. Essa é a novidade do Congresso Estética em Rio em eletroterapia. Mais tarde eu volto com outras novidades, também recursos cosmecêuticos. Quero agradecer aqui a participação da RTG, do Roberto Gaioso, que é nosso parceiro, que sempre traz informações para complementar esse debate importante que a gente fala e que as pessoas que escolhem nos assistir sempre estão buscando informação e conteúdo. Então, quero agradecer aqui o Gabriel Machado, biomédico em estética. Ele fala exatamente sobre esse momento, sobre os números extraordinários que muito desse segmento está vivendo, que esse momento está quente, está aquecido. Então, nós estamos crescendo. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já, não sai daí não. Programa Negócios, com Depré Bucar. Você está assistindo TV Metrópole. Programa Negócios, com Depré Bucar. Dando início ao segundo bloco desse programa Negócio, que hoje entrevista e debate junto com Letícia Alves, Thaís Mello e Raquel Oliveira. No primeiro bloco nós falamos muito sobre essa questão de tendências, de inovação e tal, e nesse segundo momento eu quero falar de uma questão que eu acho que é vocacional. Mas eu quero construir um momento sobre o vocacional da pessoa e da empresa. Nós sabemos que tem pessoas que atuam numa área, num determinado momento, ela faz dá uma volta de 180 graus e muda 180 graus para outra área e ela se realiza. E ela passa a ser feliz e passa a também ser remunerada e ser reconhecida também por isso. Nós sabemos que tem empresas também que tem essa mudança estratégica, que um dia estava indo para uma área e descobre um mercado novo que não era explorado e ela sozinha entra naquela mina de ouro e ela tem aquele oásis para poder explorar isso tudo. Como é que isso aconteceu com vocês? Como é que foi esse momento de transformação, de chegar até onde vocês chegaram nesse momento profissional? Raquel, começa com você. Para mim não começou quando eu tive essa experiência, que eu fui acompanhada por uma pessoa e apaixonei por esse ambiente, porque assim, eu vivia sobre um ambiente de estresse. Eu trabalhava com recrutamento, seleção, então eu vivia naquele mundo. Então eu não tinha tempo, eu trabalhava 12, 13 horas. E quando precisava, tinha um problema no turno de manhã, eu iria de madrugada. E assim, eu sempre tinha problema na hora de tirar férias. Eu não tinha qualidade de vida.
E o meu esposo, ele sempre reclamava disso. Uma vez eu me lembro muito bem que a gente programou uma viagem para o Chile, ele de férias, e eu não pude tirar férias porque a empresa ia criar um terceiro turno, 12 por 36, e nós tínhamos 60 motoristas na época para contratar. Eu não poderia deixar as pessoas na mão, e eu não fiz isso, mas isso me fez cair uma ficha e começar a pensar como eu ia estar daqui a 10, 15 anos fazendo isso. Então, assim, eu não cuidava de mim, eu cuidava de outras pessoas. Então, é o que me fez migrar, primeiro que eu identifiquei com tudo que eu vi, e poder transformar esse estado emocional das pessoas para melhor, e você colher e você receber por isso, para mim é algo assim que me motiva. Eu chego no final do dia mesmo com um sentimento de gratidão, de poder ver que o seu trabalho realmente está sendo reconhecido, está dando frutos. E às vezes, na minha profissão anterior, eu não via muito isso porque não dependia só de mim. E hoje, assim, eu vejo isso, e o sentimento que eu chego no final do dia é de gratidão e com amor, com muita alegria. Raquel, você relatou pra gente aqui que você chegou a pesar tanto que num determinado momento você teve que fazer essa mudança drástica, que você acabou de chegar. Conta isso para o telespectador. Acho que é importante as pessoas compartilharem um pouco dessa sua experiência. Então, eu acredito muito que eu sempre fui muito perfeccionista em tudo que eu fazia e faço. Eu gosto muito dessa excelência. Então, eu acabei chegando num ponto que a demanda do trabalho que eu tinha, ele me fazia pensar o tempo todo mesmo. Então, não caía aquela ficha, peraí, eu tenho que cuidar de mim. Então, eu priorizava muito o trabalho sem olhar para mim. Então, não tinha tempo. Ou você trabalhava para atender as necessidades da empresa e esquecia de você. Então, quando eu me vi num estágio de sedentária, eu já comecei a sentir, minha imunidade baixou, eu não dormia direito, eu ficava extremamente cansada. Aí as mulheres geralmente começam a ter problemas com o cabelo, com a unha, porque você não está alimentando de forma correta, você não faz uma atividade física para melhorar até o seu sentimento mesmo de ter prazer no outro dia, de acordar e levantar e continuar. Não, é um estágio mesmo de preguiça, eu diria assim. Então, quando eu me vi que eu poderia me melhorar, e aí quando você reduz 21 quilos e permanece... Você estava com 90. Você reduz 21 quilos de forma equilibrada, de forma saudável, sem passar fome, feliz. E aí vem a construção do hábito, criar novos hábitos, no meu caso, para atividade física, porque eu não gostava de comer coisas... Você não praticava esporte antes? Não. E aí, de repente, você achou um que você falou, pô, me encaixei aqui dentro, vou fazer isso. Tá. A corrida me trouxe isso. Eu planejo, eu viajo quando eu estou correndo. Às vezes a gente está insistindo demais, e nós aprendemos como empreendedores que a gente tem que ser persistente, né? E às vezes persistente no caminho errado gera sofrimento, dor, frustração, angústia e não reconhecimento, né? Quando você encontra e você se repensa e se reconecta, você consegue projetar um novo caminho, uma nova direção, uma nova postura, e aí vem as sequências que são as recompensas: satisfação, alegria, felicidade, recompensa, reconhecimento e também financeiro. Faz parte, não é isso? Faz parte, com certeza. Como é que isso aconteceu, Letícia? Aconteceu com você também? Aconteceu comigo também. Eu era massoterapeuta, né? Quando eu comecei, eu trabalhava com massagens, fazia pós-cirúrgicos e atendimento, e eu ficava esperando isso de 2 médicos parceiros que nós tínhamos. E um dia o doutor falou para mim: Letícia, contratamos uma fisioterapeuta especialista em pós-cirúrgico. Eu falei: seu trabalho é bacana, é muito bom, mas para atender a nossa necessidade melhor, essa fisioterapeuta. Foi quando eu parei e falei assim: então espera aí, vou me aperfeiçoar. Então foi quando eu entrei, eu fiz estética e cosmética, e me especializei em tricologia, né? Então fui estudar bastante sobre cabelos, e aí foi quando eu voltei para essa área de cabelos, né? 7 anos depois. E daí para frente eu vim aprendendo cada vez mais sobre colorimetria, fiz cursos em São Paulo, fiz cursos em outros lugares e voltei mais forte. Então fui para João Pessoa, morei lá por 7 anos, e onde pude aperfeiçoar ainda mais. E para mim foi fundamental alguém falar um não para mim, né, Letícia? Olha, a gente precisa, essa palavra sempre vai estar comigo, se especialize,
né, se especialize. E então, não, para você foi um divisor de águas. Foi um divisor de águas. Então, e eu amava muito. Eu tenho comigo que é um cuidado que você tem para com uma pessoa, né? Então, assim, eu cuidava dela, fazia uma massagem, você acabava cuidando, era uma maneira diferenciada de cuidar daquela pessoa. E com o cabelo é a mesma coisa, né? Eu tenho um amor pelo que eu faço, mas eu precisei me especializar bastante para poder continuar nessa carreira, porque a concorrência é muito grande, né? Então, hoje eu faço 2 serviços que são especializados, que é o Mega Hair e a colorimetria, e para mim o meu divisor de água foi realmente o não. Foi quando eu falei, nossa, para atuar de maneira de excelente... Naquilo que eu gosto, que eu sou vocacionado... Naquilo que eu gosto, eu preciso de me aperfeiçoar melhor. Então, foi o que eu busquei e foi onde eu me achei e me encontrei. Tem uma historinha, não sei se vocês sabem dessa historinha, diz que tinha uma família que Jesus foi visitar lá, ele morava lá no monte, né? E aí a família inteira, pai, mãe e a família inteira vivia com a vaquinha, tinha uma vaquinha lá, né? E aí Jesus vai saindo e volta pro apóstolo e fala, vai lá, empurra a vaquinha no precipício e mata a vaquinha. E o apóstolo fica assim, mas como é que eu vou desobedecer Jesus? Tal, vou ter que obedecer Jesus. Foi lá, empurrou a vaquinha e matou a vaquinha. Mas ficou tão com a consciência pesada, sabe? Porque ele falou, gente, aquela família inteira, pai, mãe, os filhos, as crianças, todos sobreviviam daquela única vaquinha que tirava o leite e se alimentava lá dentro. Eu matei a vaquinha daquele pessoal, como é que vai fazer? E aí isso percorreu anos e anos, a angústia deles. E anos depois ele resolve voltar, tentar recompensar aquela família. Chegou lá naquele lugar onde tinha uma casa muito simples, muito pobre, que morava toda a família, chegou lá e não tinha mais ninguém. E aí ele foi procurar onde moravam aquelas pessoas, né? E aí ele andou e alguém contou para eles que eles moravam num palacete. E aí eles foram lá então procurar essa família lá e falou, mas o que aconteceu com vocês? Tá? Ele falou, moço, você não sabe, logo depois que vocês visitaram a nossa casa aquele dia lá, a nossa vaquinha, que era garantia de tudo que nós tínhamos, era garantia, né? Era o lastro né? Morreu. Alguém empurrou ela no precipício e nós não tínhamos outro caminho senão avançar, crescer, procurar, melhorar, aperfeiçoar. Nós tivemos que ir para a vida e todos nós tivemos que buscar aprender novos caminhos, nos desenvolver. E aí, de tanta gente fazer isso, deu certo. Está aqui o palacete, nós somos donos de tudo. Tem um pouquinho dessa história, acho que em cada uma das nossas vidas. Tem isso também, Thaís? Com certeza. Sim. Tinha vaquinha lá atrás também? Não, é porque assim, o Laboratório Núcleo está fazendo esse ano 32 anos, né? Então, uma história aí bem longa. E a nossa família, porque meu pai é fundador, né? Junto com outros sócios, mas no ano de 2000 que a nossa família ficou só para o meu pai, né? Que assumiu. E foi um ano difícil, porque o laboratório estava em crise naquela época, né? E eu me lembro que a minha mãe falou o seguinte, Cid, o que tem bom nome não tem problema, né? Então, o laboratório, apesar de estar em crise, ele tinha bom nome já, né? E aí eu acho que assim, juntou todas as forças, né? Aquela paixão que a gente estava falando de acreditar, né? Então, começou com os meus pais, né? Logo depois veio o meu irmão, que é médico também, que assumiu e trouxe toda a parte de tecnologia e inovação, né? Ele trouxe a parte de informática, porque na época não tinha essa questão informatizada, então... Há 31 anos isso 18 anos, né? Que foi no ano 2000. Vocês tiveram que também se formarem, vocês... Isso. Nessa época, eu ainda estava na faculdade. Então, aí depois chegou meu irmão, primeiro, né? Com essa parte da informatização, que na época era uma inovação mesmo, foi o segundo laboratório, eu acredito, da região, que na época, e a gente era bem pequeno. E quando eu cheguei, eu trouxe, que eu fiz residência médica na USP, né? E todo equipamento que eu tinha visto lá, que era coisa assim, que eu falo, as grandes marcas, né? Foi o que a gente trouxe. E esse cuidado de trazer sempre o que é referência, né, o que é o melhor, e tentar também fazer aquilo atendendo a necessidade do cliente. Então, além da qualidade, trazendo as melhores marcas, né, para trabalhar, para fazer os nossos exames, as melhores metodologias, a gente tem esse cuidado também de entregar rápido o resultado, né? E isso a gente viu que foi se espalhando no meio médico, essa qualidade que a gente tem, esse cuidado, né, nos pacientes. Então, todos que nos procuram, fez o núcleo ser essa referência hoje, ser tão reconhecido. E somado a tudo isso é a paixão que a gente estava falando, né? Então, assim, você, né, o tema que era a gente ver como sobreviver na crise, né, também, né? Eu acredito que a saúde, ela é mais difícil de ser atingida, mas muitas pessoas foram atingidas, perderam planos de saúde, mas o Laboratório Núcleo, por que não sentiu, né? Eu acho que, assim, é esse cuidado de fazer a diferença na vida das pessoas. Então, não tem segredo,
é entregar a qualidade, aquilo que tem de melhor no mercado e atendendo a necessidade do cliente, que é essa questão da agilidade, humanização no atendimento, né? E diferenciação de resultados e etc. Isso aí. Gente, nós temos o nosso parceiro, que é a Federação da Indústria do Estado de Goiás, né? E o nosso presidente, Pedro Alves, sempre traz uma mensagem que é importante apresentando o setor industrial, né? E até para complementar aqui, vou chamar a Federação da Indústria do Estado de Goiás, Pedro Alves. Esse seminário, ele foi organizado pela CNI. A CNI está levando essa comunidade europeia às diversas regiões do país. E Goiás foi escolhido para representar a região centro-oeste, o que nos honra muito. Então nós temos a satisfação de receber aqui 10 embaixadas hoje, onde eles vêm procurar conhecer a nossa potencialidade, o que nós temos a oferecer, por que grandes empresas têm se instalado em Goiás, têm vindo para Goiás, e justamente para aumentar esse intercâmbio empresarial comercial com a União Europeia. Isso é bom para o estado de Goiás porque a União Europeia é um continente grande consumidor e que nós temos tudo para oferecer para eles, né? E também eles vendem muito para nós. Nós temos um intercâmbio muito grande com a União Europeia. De modo que esse evento aqui, eu acho que vai trazer resultados para ambos os lados. E nós estamos aqui eufóricos com esse evento e acreditamos que ele vai dar realmente resultado. Goiás, nós temos aqui, os principais produtos que nós temos é a nossa carne, a carne bovina, é a carne de aves, os nossos grãos que são exportados. Nós temos também indústrias de alimentos que estão procurando o mercado europeu. Nós temos a nossa indústria de cosméticos que está avançando no mercado internacional. De modo que nós temos aqui, além das nossas condições do agronegócio, nós também temos indústrias que têm caminhado no sentido de aumentar esse intercâmbio internacional. De modo que eu acho que vamos ter resultados realmente positivos. Quero agradecer a participação da Federação da Indústria, que é um setor extremamente importante para a economia do estado de Goiás. As empresas aqui todos os dias estão buscando isso que a gente falou hoje, inovação, pessoas vocacionadas e criar um novo e fazer melhor e serem audaciosos. Nós temos grandes marcas que vieram de Goiás e ocuparam o mundo por conta dessa inovação, por conta disso tudo. E uma instituição como a Federação da Indústria do Estado de Goiás, que faz um papel representativo, é extremamente importante. Então nós temos nosso agradecimento. Nós já estamos caminhando para o final do programa, mas eu sempre peço às pessoas para deixar uma grande contribuição a esse programa. E as pessoas que escolhem nos assistir, elas sempre tentam resumir. Acho que nós estamos vivendo um momento de imediatismo e elas querem um grande resumo, né? Falar assim, poxa, eu estou bem sucedido. O que é o segredo do sucesso? É você estar bem. Aquilo que nós falamos, é a gente se sentir realizado, né? E a gente ganhar o suficiente para aquilo que nós nos propusemos a fazer, né? Isso é prosperidade, isso né? Tem pessoas que têm um pouco menos e são muito mais prósperas do que aqueles que têm muito mais e que às vezes não encontraram essa divisão, né, da felicidade, da realização e da então prosperidade. Eu gostaria que vocês então se dirigissem aos nossos telespectadores e sempre com uma lição, um resumo, né? Que mensagem que a gente deixa para as pessoas que estão nos assistindo, né? Que grande contribuição, que resumo das nossas vidas, que a gente dá conta de falar, pô, tudo isso que eu fiz até aqui me levou a essa experiência e isso eu gostaria de compartilhar e presentear as pessoas que escolheram nos assistir. Eu acredito muito no conhecimento e nunca parar de estudar e identificar realmente o que você gosta e ter disciplina. Disciplina é a ponte onde a gente está e a gente quer chegar. Às vezes a gente não precisa de muita coisa, nós precisamos de disciplina. E essa disciplina e essa constância no que você quer, você conseguir fazer isso de forma um pouquinho todos os dias, eu acredito que você vai conseguir, porque é através dessa constância diária que você caminha junto ao que você quer e nunca parar de estudar, é que com certeza você vai atingir seus objetivos. Muito bem. E aí, Thais? Eu acredito muito em fazer a diferença na vida das pessoas. Eu vejo assim, as pessoas, às vezes, empresários, ficam muito preocupados com números.
E se você não atinge o coração das pessoas, entender o que realmente cada um precisa, você nunca vai ter números satisfatórios, porque você não está pensando de forma com a alma, com o coração. Então eu acredito que você tem que sempre investir em o que tem de melhor, porque o que você tem que pensar é que você está oferecendo o melhor para as pessoas, pensando em fazer a diferença na vida delas. Somar a vida. E aí, Letícia? Eu continuo na mesma, né? Acreditar, inovar e persistir. Eu acredito que isso foi uma fórmula para mim, né? Eu acreditei, eu inovei e eu persisti. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar. Não deixe que nada paralise, né? Então, acredite no que você está fazendo, persista e inove todos os dias. Esta é a mensagem que eu deixo para todos vocês. Muito bem, gente. Obrigado pela contribuição de vocês. Obrigado por vocês terem nos dado essa oportunidade de vir contribuir com a visão de vocês. A gente sabe quanto que é importante quando a gente chama as pessoas a contemplarem, às vezes, uma mesma realidade, um mesmo ponto de encontro. Tem visões e tem interpretações e tem relatos muito distintos, muito específicos, e acho que é isso que é o todo, quando a gente dá conta de aproveitar isso tudo. Nós falamos, olha, só de crise, mas falamos de uma crise que ela passou tão superficial, mas nós falamos mais sobre inovação, falamos mais sobre vocação, falamos mais sobre satisfação, sobre, parece que encontra a felicidade, parece que o programa de hoje, negócio, ficou mais com o encontro da realização, da satisfação, né? Parece que ele teve uma outra moeda, que é o bacana que a gente precisa contemplar. Nós precisamos sim, quem é empreendedor, ele tem por natureza sim, ele abrir fronteiras, ele desmatar, ele inovar, ele sempre vai romper, faz parte da natureza do empreendedor. Mas quando ele constrói algo, é que vem aquela grande sensação de, poxa, fiz algo, eu construí algo, né? Eu estou deixando um legado, eu estou deixando uma história que eu construí. E eu acho que é isso que nós brasileiros estamos buscando tantos, né? Com tanto anseio, com tanta coisa, legados importantes, histórias bacanas que a gente pode deixar, falar assim, isso que somou a nossa vida. Não simplesmente parede, cimento, concreto ou dinheiro no banco. Ok, gente, obrigado a vocês, obrigado a vocês por ter escolhido nos assistir. Nós nos encontramos na próxima terça-feira, às 22 horas, aqui na TV Metrópole. Um grande abraço. Programa Negócios, com Depré Bucar.